Estou lendo um estudo do F.F. Bruce, Introdução ao Novo Testamento, e aqui ele está lendo na página, eu estou lendo na página 1405, a relação entre o grego do Novo Testamento e o koiné, que eu acho que vai falar dos dois gregos, a diferença entre grego e no caso, acho que fala do grego coloquial também, né? Que o koiné ainda não é o coloquial. Precisamos destacar que o termo koiné cobre uma variedade de estratos da língua, tanto falada quanto escrita. É verdade que é impossível termos informações completas da natureza exata da língua falada, mas cartas que sobreviveram a outros documentos escritos de forma refletida por pessoas de pouco treinamento literário se aproximam bastante da língua falada. No outro extremo do espectro da língua popular está o koiné literário formal de autores como os historiadores Políbio, Diodoro da Sicília, Plutarco e Joséfo. As obras de outros autores do período, como Dionísio e Halicarnassus e Luciano, que escreveram num estilo artificialmente ático, são inúteis para o estudo do koiné, exceto na medida em que involuntariamente revelam traços do vernáculo corrente, apesar de sua escolha intencional de modelos arcaicos. Em que ponto da gradação entre koiné e literário e a língua do homem comum se situa o Novo Testamento? É uma questão controvertida, mas em geral se concorda que, junto com os discursos do filósofo Epicteto, o Novo Testamento tem muito em comum com a língua popular dos papiros não literários. Não se pode definir melhor a situação do Novo Testamento como um todo, pois há uma amplitude razoável dentro do próprio Novo Testamento, desde as partes mais literárias, Hebreus, partes de Lucas, Atos, até as menos literárias, Apocalipse. Semitismos. A língua do Novo Testamento, embora seja basicamente o koiné não literário do século I d.C., se destaca dele em certa medida por características distintivas, a maioria das quais ela compartilha com outros exemplos do grego bíblico, principalmente a versão da Septuaginta do Antigo Testamento. A Septuaginta também os pseudepígrafos. Essas características denominadas semitismos foram introduzidas no Novo Testamento de duas formas. Primeiro, como citações da Septuaginta ou adaptações ao seu estilo. 2. Como tradução direta de um original semítico. Primeiro, a maioria dos judeus do século I d.C. lia a sua Bíblia em grego, a Septuaginta, porque o hebraico e o aramaico eram pouco usados fora da Palestina. A carta aos Hebreus foi escrita em grego. Por isso, especialmente os cristãos de origem judaica percebiam naturalmente que o seu vocabulário e estilo, quando falavam de tópicos religiosos, eram moldados fortemente pelas frases conhecidas da Septuaginta. Mas a Septuaginta não é sempre um modelo de bom estilo grego. Alguns trechos são, por motivos de reverência, formulações intencionalmente literais do hebraico e, por isso, distantes do grego idiomático. Assim, há expressões que foram inseridas no Novo Testamento que são, na verdade, expressões idiomáticas hebraicas ou aramaicas com roupagem grega. Era até possível que um autor que não conhecia hebraico nem aramaico adaptar o seu estilo ao da Septuaginta e assim escrever em um grego com características semíticas. Esse parece ter sido o caso de Lucas, visto que os capítulos iniciais de seu evangelho
em especial, são ricos em semitismos. Estes talvez sejam devidos à fonte semítica que ele está traduzindo, mas parece haver outros exemplos em que Lucas, não influenciado por fontes semíticas, ainda assim escreveu no estilo da Septuaginta. De maneira semelhante, John Bunyan conseguiu escrever no inglês da versão autorizada King James, que está repleto de hebraísmos, sem que ele soubesse coisa alguma de hebraico. 2. Está claro que as palavras de Jesus registradas em grego nos evangelhos foram faladas originariamente em aramaico ou talvez em hebraico, e que houve tradução de uma língua para outra em algum estágio da sua transmissão. Assim, não é de surpreender que, acima de todas as outras partes do Novo Testamento, as palavras de Jesus sejam as que mais evidenciam a sua origem aramaica. Assim, um texto como Mateus 11, 28 e 30, quando traduzido para o aramaico da Palestina, exibe não somente a estrutura poética, mas também a literação e até mesmo rima, e mostra incidentalmente que o modelo que o nosso Senhor escolheu para os seus discursos era o sermão poético dos profetas hebreus. No entanto, outros aspectos além do conteúdo das falas nos evangelhos mostram sinais de origem semítica. Alguns estudiosos têm proposto documentos aramaicos por trás de todos os evangelhos de Atos, mas as evidências não nos permitem ir tão longe, e fazemos justiça a elas se virmos em Mateus, Marcos e João homens que pensavam em estruturas semíticas e escreviam em grego, e em Lucas um grego que escrevia no estilo conhecido da Septuaginta, com referências a fontes aramaicas, quando a ocasião assim demandava. Pode-se elaborar uma boa defesa a favor da tese de que ao menos partes de Apocalipse foram traduzidas do hebraico ou talvez do aramaico. Acerca do restante dos autores do Novo Testamento, podemos dizer que o seu grego, embora em geral idiomático, com frequência apresenta uma coloração semítica. Precisamos observar que uma expressão no Novo Testamento pode ser um semitismo, mesmo que se encontre uma expressão paralela no grego extrabíblico. Em alguns casos, uma expressão, embora não estranha ao modo peculiar da língua grega, mas raramente atestada, tornou-se uma expressão viva no Novo Testamento, sob a influência de uma expressão idiomática semítica. Assim, a natureza semítica da expressão não está na sua existência, mas na frequência de sua ocorrência. Muitas vezes não é fácil distinguir entre um hebraísmo e um aramaísmo, pois, em primeiro lugar, as duas línguas têm muitas expressões idiomáticas em comum, e, em segundo lugar, o aramaico da época é conhecido principalmente com base nos Targums, traduções explicadas do Antigo Testamento, de forma que o que parece uma expressão aramaica pode ser somente uma tradução literal de uma expressão hebraica. Assim, não se tenta aqui elucidar as complexas evidências, antes diversos semitismos são agrupados para ilustrar os efeitos de seu pano de fundo semítico no Novo Testamento. Letra A. Parataxe, o uso de frases coordenadas e não subordinadas. Essa característica estilística é comum ao hebraico e aramaico, e ocorre com frequência especial em Marcos, por exemplo, enquanto Lucas diz, usando um particípio literalmente, tendo deixado nossas casas, nós te seguimos, 18:28. Marcos escreve, deixamos tudo e te seguimos, 10:28. Nas Bíblias em português, a sintaxe é a mesma nas duas frases, mas a simplicidade é uma característica geral também do koiné. O elemento semítico provavelmente está na frequência do seu uso. Letra B. Paralelismo. É muito conhecido na poesia hebraica e pode ser observado em muitos ditos de Jesus, Mateus 5,45 e Lucas 2,48. Genitivo atributivo. O hebraico, sendo pobre em adjetivos, com frequência expressava uma ideia adjetiva, acrescentando um substantivo numa relação genitiva. Assim, um homem de posses significa um homem rico, e o monte da minha santidade significa meu monte santo no Novo Testamento. Alguns casos claros
o filho do seu amor, literalmente, para do seu filho amado, NVI, Colossenses 1,13, a força do seu poder para a sua poderosa força, Efésios 1,19, o mamon da injustiça para o mamon injusto, Lucas 16,19, NVI, a riqueza deste mundo ímpio, o corpo desta morte para este corpo mortal, Romanos 7,24, NVI, corpo sujeito a esta morte. Homens de boa vontade de Deus para povo escolhido de Deus, Lucas 2,14, NVI, homens aos quais ele concede o seu favor, mas nem sempre é fácil identificar se a expressão idiomática semítica está sendo usada. As riquezas da sua glória significa realmente as suas gloriosas riquezas, Efésios 3,16, é uma pergunta. As riquezas de sua glória significa realmente as suas gloriosas riquezas, Efésios 3,16. Letra D. A construção do infinitivo absoluto, a forma absoluta do infinitivo hebraico, é usada com a forma finita do mesmo verbo para expressar ênfase ou duração. Mot tamut, morrendo, morrerás, certamente morrerás. Olha só, que é o que eu falei, ó, morrendo, morrerás. Puxa vida, eu já tinha lido isso aqui, ó. Mot tamut, eu já tinha lido isso aqui. Certamente morrerás, Gênesis 2,17, que lá não está falando certamente morrerás, não, lá está falando morrendo morrerás, no hebraico. Eu tinha falado isso aqui, eu não tinha lido ainda esse comentário aqui ainda, não tinha esse estudo aqui do F.F. Bruce, eu não tinha lido ainda, né? E eu já tinha visto isso no hebraico já, eu tinha colocado essa ideia aí no debate já. Esse tipo de expressão idiomática ocorre no Novo Testamento em situações da Septuaginta. Abençoando-te abençoarei, em Hebreus 6,14, literalmente. E também algumas vezes em Lucas, com desejo, desejei. Epitimeas, desejei ansiosamente. Lucas 22,15, NVI. Com ordem, ordenamos. Parangeilamen. Demos ordens expressas, Atos 5,28 NVI, confira também, Atos 4,17, leitura variante, 23,14, João 3,29. A expressão idiomática pode ter um paralelo em fontes clássicas, mas aparentemente é uma expressão típica da Septuaginta em Lucas. Letra E, terceira pessoa do plural indefinida, enquanto no português coloquial usamos a expressão agente quando o sujeito do verbo é indefinido, ou a voz reflexiva indefinida, por exemplo, comenta-se, confira on no francês, man no alemão, o hebraico e o aramaico tendem a usar a terceira pessoa do plural, como no português. Estão dizendo pessoas indefinidas, as pessoas em geral estão dizendo assim em João 15,6, o texto grego diz literalmente, eles os apanham, os ramos, e os jogam no fogo. Não precisamos perguntar quem são eles, simplesmente significa que tais ramos são apanhados e lançados ao fogo. Confira também Lucas 12,20, literalmente, nesta noite exigirão indefinido a tua vida, 6,38, em que tanto o passivo quanto a terceira pessoa do plural são usados. Marcos 10,13, Mateus 5,15, no grego clássico. Essa construção é usada principalmente com verbos de fala, assim também no grego moderno, mas sob a influência do aramaico, que evita o passivo, seu uso é ampliado no Novo Testamento. Letra F, e aconteceu que, talvez, o semitismo mais destacado no Novo Testamento não é uma expressão idiomática característica do grego, mas uma tradução literal da frase hebraica comum, literalmente, e aconteceu e. Letra G, não todo igual ninguém, nenhum. No lugar da palavra grega comum para ninguém, nenhum, às vezes encontramos a expressão não todo, formada com base numa expressão idiomática hebraica. Todos os arbustos do campo ainda não tinham igual nenhum arbusto no campo. Gênesis 2,5. Ocorre de forma semelhante no Novo Testamento. Toda a carne não seria salva. Nenhuma carne seria salva. NVI, ninguém sobreviveria
Mateus 24, 22. Assim também Romanos 3, 20, 1 Coríntios 1, 29, Atos 10, 14, 2 Pedro 1, 20. Mas nem toda ocorrência de não todo requer essa interpretação. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, Mateus 7, 21, significa exatamente o que significa em português alguns, mas não todos. Letra H respondeu e disse: diversas fórmulas tautológicas usadas para introduzir o discurso são modeladas segundo a expressão idiomática hebraica que antecede a fala direta, dizendo assim, no Novo Testamento encontramos as expressões ele respondeu e disse. João 48, com frequência em João e raramente em Marcos e Lucas, nunca em Mateus, ele respondeu dizendo. Mateus 3,15 não é comum em João. De acordo com esse mesmo padrão, dizendo, é usado com outros verbos como testificar, Atos 3,22, e escrever, Lucas 1,63. Letra I, diversos pleonasmos. O hebraico é dado a descrever uma atividade com riqueza de detalhes que consideramos desnecessários, mesmo que talvez sejam pitorescos. Ele abriu a sua boca e disse. Ele se levantou e foi. Ele levantou os seus olhos e viu. A influência dessa maneira de falar pode ser observada nos seguintes exemplos. Uma semente de mostarda que um homem tomou e plantou, Mateus 3,31. Eu vou levantar e ir, Lucas 15:18, NVI. Eu me porei a caminho e voltarei, Mateus 13:13. Atos 5:17, muitas vezes começar é usado de forma pleonástica, especialmente em Marcos. Mas o uso não é pleonástico em EG, Atos 1:1. Atos continuou o que Jesus começou a fazer e ensinar. O pano de fundo semítico do Novo Testamento também aparece assim, afirmam os estudiosos, em certos lugares em que a expressão original supostamente semítica explica uma dificuldade no texto grego atual. Muita ingenuidade é empregada no estudo de tais passagens, mas, na ausência dos originais, é uma tarefa que produz apenas resultados ocasionais e dificilmente uma solução proposta consegue concordância geral. Alguns exemplos são: letra A, Lucas 1,39, eis Polim e Olda, parece significar por dentro da cidade de Judá, o que é curioso, pois Judá é uma província e não uma cidade. Sugere-se que Polim, cidade, represente o aramaico Mediná, que tinha significado província, mas no século I depois de Cristo passou a significar cidade. Por isso, a palavra era ambígua e se sugere que o tradutor Lucas ou sua fonte escolheu o significado equivocado, mas é mais fácil supor que eis Polim e Ouda signifique para dentro de uma cidade de Judá. Letra B, Lucas 12:49b, deve significar como eu gostaria que já estivesse aceso, mas a palavra inicial ti significa o que aqui é quase ininteligível, que mais quero se já está aceso. No entanto, a palavra aramaica ma pode significar tanto o que quanto como, e é possível que essa ambiguidade seja a fonte do erro na tradução. Mas ti pode significar como no grego moderno, e pode ser que tenha também esse significado no Novo Testamento. Letra C, Mateus 7,6 traz: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, na NVI. Houve sugestões de que sagrado seja uma compreensão equivocada do original aramaico kedasa, que é anel, resultando kudza, sagrado. As duas palavras eram escritas de forma idêntica em aramaico, ou seja, QDS, mas pronunciadas de forma diferente. Anel seria então um paralelo de pérolas. Não deem um anel aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Isso é uma boa reconstrução da forma original do ditado. Pode-se observar, no entanto, que muitos prefeririam falar de uma compreensão equivocada por parte do evangelista, mas de sua interpretação do significado de anel como que é sagrado.
A influência mais óbvia do pano de fundo semítico sobre o Novo Testamento, isto é, palavras hebraicas e aramaicas transliteradas para o grego, também precisa ser mencionada. Do hebraico temos aleluia, amém, batus, medida hebraica, geena, corban, oferta, coros, medida hebraica, mana, pacha, Páscoa, sabaote, sabaton, sábado, satanás e sopos. Do aramaico, embora alguns destes termos fossem originariamente hebraico, Abba significa pai, Eloi significa meu Deus, Epata significa abre-te, Corbanas significa tesouro do templo, Lama Sabachthani significa porque me abandonaste, Mamonas significa mamon. Olha, mamonas. Puxa vida, não sabia. Mamonas é de mamon. Puxa vida. Maran, ata, nosso Senhor veio, ou Maranata, tá, nosso Senhor vem. Rabi, meu mestre. Rabouni, meu Senhor. Raká, tolo. Cabeça oca. Satom, medida. Então, peraí. Rabone é meu Senhor, né? Raká significa tolo ou cabeça oca, né? Satom, medida hebraica. Siqueira, olha, siqueira significa bebida forte. Talita coume, Talita coume significa menina levante. Muitos desses termos sobrevivem nas Bíblias em português, por serem termos técnicos da religião. As palavras e frases anamaicas dos evangelhos são preservadas como tais, sendo a epíssima verba do nosso Senhor. A linguagem de autores individuais. Já fizemos referência aos variados estilos e níveis do grego koiné em que o Novo Testamento foi escrito, e vamos agora examinar os estilos de autores individuais em mais detalhes. Marcos escreve em um estilo simples e direto, que fica igualmente evidente, tanto em grego quanto na tradução em português. O uso frequente da parataxe é típico da escrita não sofisticada de qualquer língua, mas no caso de Marcos também pode ser um reflexo da fala semítica de seu suposto informante Pedro. O tempo presente histórico, um elemento do estilo bastante vívido, tão característico de Marcos, ocorre usualmente no início ou próximo de um parágrafo em que uma nova cena é introduzida. Encontra paralelos gregos em todas as épocas, mas pode também ser influenciado pelo uso em aramaico da frase participial. Outros sinais semíticos podem ser encontrados no seu uso comum do presente perifrástico. Ele está comendo em vez do que é comumente usado no grego ele come, que era possível em grego, mas frequente no aramaico. Somente Lucas tem uma proporção maior de presentes perifrásticos. Ele os usa como imitação do estilo da Septuaginta, enquanto os de Marcos ocorrem em função da tradução mental do aramaico. A ordem das palavras nas frases em Marcos, com frequência, reflete o estilo semítico, enquanto é possível e comum com verbos de dizer, colocar o verbo em primeiro lugar no grego. Normal nas línguas semíticas, o verbo regularmente vem em primeiro lugar. Isso ocorre com frequência no Novo Testamento, e especialmente em Marcos. O grego de Marcos também contém uma série de palavras tomadas do latim, da terminologia militar e oficial, praetorion, pretório, legião, legião, centurion, centurião, Caesar, César, flagellum, chicotear, do latim vulgar, flagellum, chicote, flagellum, speculator, espião, observador. Olha, minha mãe gostava de falar de especulando, você fica especulando, né? Especulator, né? É espião, olha, né? Puxa.
significa espião para nós. Observador, executor da terminologia comercial. Modius, medida para secos. Denarium significa denário. Quadrantes, a menor moeda romana, 64 avos de um denário. E uma expressão idiomática latina, to e canon poiei 1515, literalmente igual latim satisfacere, significa satisfazer. A dedução que se deve fazer do uso que Marcos faz destes latinismos não é, como alguns sugerem, que Marcos foi traduzido de um original latino, mas que ele reproduz fielmente o vernáculo do Império Romano. Lucas, às vezes, escreve em um estilo elevado e elegante. Um período gramatical refinado que serve de abertura do seu Evangelho, 1 do 1 ao 4. Também a frase bem elaborada em Atos 15, 24 e 26. Outras vezes escreve imitando a Septuaginta ou um koiné muito ordinário. Lucas 1,5 mergulha imediatamente no estilo da Septuaginta. Os trechos mais semíticos, aparentemente, são aqueles em que ele depende de uma fonte aramaica ou quando sente que o estilo da Septuaginta é adequado. Mas, em geral, ele é mais sensível à questão de estilo do que a maioria dos autores do Novo Testamento. Assim, no seu uso do material de Marcos, com frequência faz correções ou melhorias na linguagem, diversas partículas conectivas, TD ou e o assíndeto são empregados no lugar de onipresente e às vezes cansativo, cai e de Marcos. Lucas 8, 34 e 39, Marcos 5, 14 e 20. Ele parece fazer tudo possível para escolher um equivalente grego no lugar das palavras latinas de Marcos. Sem dúvida, considerando a palavra nativa grega mais literária do que a palavra do vernáculo. Por exemplo, ekatantanchis, que significa centurião, 23:47. No lugar de kentirion, em Marcos 15:39, foros, impostos, 20:22. No lugar de kensos, de Marcos 12:14, Mateus 22:17. Confira também epigrape, título, nota escrita, 23:38. No lugar de títulos de João 19:19. Outros exemplos dos seus substitutos para o vocábulo mais coloquial de Marcos, pais 8:54, criança no lugar de corazion de Marcos 5:41, menina, diminutivo pós-clássico de core lime 5:1, lago no lugar de talassa de Marcos 1:16, mar no grego clássico, mas também lago no koiné ago 4:1, liderar no lugar de ekbalo de Marcos 1:12, lançar adiante no grego clássico, mas também conduzir para fora no koiné do século I. Embora coloquial, Lucas usa estil exclusivamente para comer, enquanto Mateus, às vezes, e João sempre usam o mais coloquial trogo, morder, no grego clássico. Quase metade das ocorrências do modo optativo, que estava caindo em desuso no Novo Testamento, estão em Lucas. Ele também perpetua o uso do infinitivo futuro e do particípio futuro do propósito, que são raros no koiné em geral. Ele mantém a palavra clássica heteros, outro de dois, junto com alus, que no koiné está usurpando o significado de heteros. Marcos nunca usa heteros, ocorre no final, que não é considerado por muitos como de autoria de Marcos 16:12. E João somente uma vez, mas ele não observa sempre a distinção clássica entre os dois. E em Lucas 8:6, ele escreve incorretamente heteros, enquanto Marcos já tinha usado o correto alus 4:5. Mateus
emprega um grego correto, embora sem muita cor, que evita as formas vulgares, sem demonstrar o domínio da sintaxe literária, J.H. Moulton. Embora como Marcos ele use as palavras menos formais, corazion, menina, e ekbalo, lançar fora. Ele mostra poucos sinais de sua origem semítica na sua linguagem e evita, aliás, não poucos hebraísmos intencionais de Lucas. Enopion, diante da face de, no hebraico lipne, o presente perifrástico, comum em Lucas e Marcos, é raro em Mateus. Somente ele, entre todos os autores do Novo Testamento, distingue corretamente eis para dentro de em Marcos 1,39, por exemplo, traz pregando para dentro das sinagogas, das eis, entre parênteses eis, né, sinagogas. No grego moderno, eis absorveu as funções de em e o processo já está em ação no koiné. O grego de